Deus, ele não está perguntando assim, né? Quem é que vai te levar no tanque? É o próprio Deus que está ali dizendo, tu quer ser curado? Ele não disse, tu quer que alguém vai te levar, te jogue lá, né? Ele está dizendo, tu quer ser curado? Então tem momento que Deus, ele está lançando uma palavra para nós e nós estamos, mas Senhor, eu não posso, Senhor, né? Quem é que vai fazer por mim? Senhor, isso não somos nós mesmos que tem que agarrar a oportunidade, né? Das palavras que são lançadas, nós temos que agarrar e tomar posse todos os dias, né? Verdade. Nem pego, né? O que é que ele faça? Ele não perdeu a oportunidade, não. Ele coloca dizendo, eu quero que eu veja. Né? Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade, não. Tem que falar o que nós queremos. Né? E eu vejo assim, que também tem momentos que pessoas que ao invés de ajudar, faz a pessoa se isolar mais ainda. Palavras dizendo que é frescura. Já ouviu essas palavras assim de certas pessoas? Isso me entristecia muito, né? Ouvia muito ao ponto de que eu mesma, eu falei para mim mesma, eu disse, não, a partir de hoje eu já não falo mais o que eu sinto, o que eu estou passando, porque é tanta coisa, eu falava, é tanta coisa que eu já não sei mais explicar. Então as pessoas acham que, como as pessoas falavam, a gente não sabe como te ajudar, porque é tanta coisa, né? Então as pessoas dizem, é frescura, isso é não, né? É algo ali espiritual, é uma guerra mesmo tremenda, que se você não é falta de fé também, né? Não é falta de fé. Eu já ouvi alguém dizer assim, crente não tem depressão, certo? Deus, serva de Deus, não passa por essas coisas, né? Então, nós temos que ser, a palavra diz para nós assim, que nós que estamos de pé, ore para que não caia, né? Então, como eu falo, nós não estamos imunes, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a adoecer, a sofrer, a passar por momentos difíceis, e o inimigo, ele entra assim, né, de várias maneiras para tentar destruir a nossa vida, né? Mas como eu falei, nós se agarrando, tendo palavras ali de incentivo, de oração, de ajuda, de socorro, a gente consegue, né? Somente em Deus a nossa ajuda. Mas eu sei, né? Eu tenho a plena certeza de que pessoas não têm a mesma força, né? Não têm a mesma alegria de aceitar o socorro, né? Porque, como eu falei, é algo tão difícil que muitas pessoas, ela diz, não, para mim já é o fim mesmo, né? Vou morrer aqui e já era. E se entrega, né, por receber as palavras, né, de desânimo, né? Então, nós que cremos no Senhor, que acreditamos no Senhor, nós sabemos sim que Ele cura, que Ele restaura, que Ele transforma, que Ele muda, né? Hoje as pessoas, elas olham para mim às vezes e vê a diferença, porque eu não fiquei dessa maneira, né? Eu perdi muito quilos, né? Fiquei muito mais magra do que eu já sou, né? Então, a gente sabe, porque a gente olha e a gente vê que a feição da pessoa não é mais a mesma, né? Então, mas, né, ele nos dá graça, né? Deus, ele nos alcança, né? Então, o Senhor me alcançou, né? Com a oportunidade, a nova oportunidade, né? Verdade, glória a Deus por isso. E missionária, a senhora buscou ajuda de médicos, a senhora passou por médicos, a senhora foi receitada, tomou algum medicamento também ou não? No tempo que eu passei por atendimento, né, na UBS, eu ia na UBS quando passava mal, né, me davam medicação para baixar a pressão, essas coisas, eu ia para consulta, e eu não cheguei a passar no psicólogo, né, no psiquiatra, porque a minha mente também, eu lutava comigo mesmo, porque eu dizia para mim mesma, eu não tô louca, mas a gente sabe que isso não é só quem tá doido, quem tá, né, é uma luta, né, uma guerra corrida. Então eu dizia, eu não tô doida, né, eu não preciso disso, mas eu ia para consulta médica, né, e eles perguntavam como eu estava, se eu estava dormindo, se eu queria que iam me dar um remédio, né, e depois ia trocar, se não fizesse efeito. Mas eu coloquei dentro de mim, né, eu falei assim, eu dizia, toda vez que perguntavam para mim se eu estava bem, eu dizia que eu estava, apesar de eu não estar
apesar de eu estar ali, só eu sabia como eu estava, mas eu dizia, já está tudo bem, né? Porque a nossa palavra, ela tem poder. Então, quando eu aprendi, mesmo ali destruída, né? Eu dizia, eu estou bem, eu não preciso, eu coloquei dentro de mim, né? Porque eu colocava assim, se eu me acostumar, eu vou ficar numa situação pior do que eu já estou, né, com os medicamentos. Não estou dizendo aqui para ninguém não tomar medicamento, para ninguém ir procurar ajuda, né, que o psicólogo ele conversa com você, né, ele orienta, né, mas o meu momento, né, que foi ali difícil, que eu era uma pessoa que não queria nem sair de casa, né, que eu já não saía, então eu agarrei para mim essas palavras, né, eu dizia que eu estava bem, né? E ali fui vencendo aos poucos sem o medicamento, mas eu colocava porque eu acreditava dentro de mim que se eu começasse a usar os medicamentos, uma hora que falhasse eu ia ficar numa situação bem pior do que eu estava. Glória a Deus, Sara Pietou, em Deus, o melhor remédio foi o divino, né? Nós aqui recomendamos sempre a pessoa um tratamento natural, né? Hoje em dia é mais médicos, psicólogos, psiquiatra é só para doido, não é? Mas o vai fazer você mesmo para sair, você olhar a Bíblia é o nosso psicólogo maior, porque a Bíblia, ela nos dá o ensinamento, né, de nós colocarmos em prática e isso fixar na nossa mente, né? É o que o mundo chama de terapia offline, repetir a palavra, falar em voz alta, e essa palavra fica gravada no nosso coração, e assim fazer efeito, e você falar tantas vezes até você mesmo acreditar. Então, nós temos essa técnica na palavra de Deus, né? A gente lê, orar, buscar. Invalida a medicina de nenhuma. Também tem um testemunho da minha cunhada, que quando ela estava aqui em Manaus, ela sofreu já de ansiedade, começou a sentir irritação. E uma vez ela veio para casa, ela começou a pensar, ela disse, começou a continuar, começou. Aí eu fiquei, né, olhando ela, e ela estava muito agoniada. Aí eu disse, calma, senta aqui na cama. E comecei a descontar, comecei a conversar com ela sobre outras coisas, fazer ela respirar, dizer calma, se acalma, respira. Comecei a conversar com ela, natural outras coisas. E isso fez ela sair do foco daquele né, da ansiedade, e foi melhorando. E quando ela percebeu, já tinha ido embora. Então, é isso. A pessoa tem que ter apoio, né? Não pode ser invalidada, não é besteira, não é falta de fé. Pode acontecer realmente. E a pessoa fazer pensar em Deus, o que ela fez, né? Passou medicação para ela tomou início. Aí depois ela disse que eu não vou ficar dependente desse remédio, de maneira nenhuma. Eu vou jogar fora essas caixas. O marido dela disse, tem certeza? Eu disse, tem. Ela disse, tem. Aí ela não usou mais. E a glória de Deus, esse quando queria voltar, o amigo dela ajudava, ela orava, refletia, e passou, né? Glória a Deus, hoje ela não se mais nada disso. Então, é uma experiência que pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer. Então, a gente tem que estar firmado, crente, e quem está próximo, é ciência, que precisa de ajuda. A primeira coisa que eu recomendo é você animar a pessoa tirando daquele foco. Não ficar dizendo, esse sintoma que você está sentindo. Não, sabe? Começar a falar sobre uma outra coisa.
tranquilizar. Foi o que eu fiz que deu certo, né? Eu não sou médica, não, mas foi o que eu fiz, foi o Espírito Santo que me Eu usou. lembro que quando eu ia numa UBS, né, e quando tinha enfermeira, né, que conhecia a palavra, quando eu chegava naquele momento ali, que eu estava sentindo muitas coisas ruim, né, ali, ela começava a conversar, e aquilo ia passando, né, ela dizia, tá vendo você, quando estiver assim, ela dizia, senta, quando tu estiver agitada, respira, né, e e hoje eu vivo essas experiências, né? Porque Deus ele também falou para mim que eu estava passando por tudo aquilo, eu estava aprendendo e eu ia saber o que as pessoas que estão enfrentando essa situação elas sentem. E como a gente falou, não é frescura, não é algo da nossa cabeça, né? É uma luta tremenda mesmo, né? E eu já cheguei ao ponto de conversar com pessoas que só deu conversar a pessoa já nem abriu a boca para contar o que estava passando, mas ela disse, é isso que eu sinto, é tudo isso. E ali eu já vi pessoas ser curadas, só de eu contar o meu testemunho, de eu falar, né, que tentam tirar a vida, né, e ali eu ficava, dizia, meu Deus, eu passei 3 anos sofrendo, 3 anos nessa luta, e eu ver uma pessoa sendo curada assim, rápido, né? É bênção, né? Então é porque Deus, ele sabe, né, até onde nós suportamos, né, que nós estamos passando, mas é que nem nós estamos falando, né, é Deus, é nós colocar dentro do nosso coração que nós também conseguimos, que nós somos capazes de vencer, né, né, e como eu falei, não ficar só se expressar, né, pedir o socorro, ajuda, porque nós nos conhecemos, né, nós nos conhecemos, eu era muito calada, não falava, mas nós conhecemos quando nós não estamos bem, quando nós estamos precisando de oração, quando nós estamos precisando de ajuda, né, então isso é muito bom, né, quando a pessoa chega e diz, eu estou precisando de ajuda nessa área, assim, 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 assim somos nós, né, e assim somos nós também que estamos para observar as pessoas que estão à nossa volta, que precisam, sem mesmo elas falarem, né? Como a senhora falou, de uma palavra que vai incentivar, porque o médico ele já faz o papel dele, né? E as pessoas elas chegam perto de nós, elas não querem, muitas vezes não é para lançar uma palavra que vai dar o ânimo, mas é para ficar, mas tu sente isso, é assim, tu vê isso, tu vê aquilo, né? Então a gente está precisando ali de apoio, né? De uma palavra que vai nos animar, né? Que vai ali nos ajudar naquele momento, né? Então é muito bom nós saber que temos pessoas também à nossa volta, porque eu sei, eu já vi pessoas que acompanham esposas, né, alguém da família que não tem essa paciência, né, que não compreende, né, que diz mesmo que é frescura, que isso ou aquilo, e não tem a mesma paciência, né, eu olho e como eu falei, eu agradeço todo dia, né, pela minha família, meu esposo, né, as pessoas que me ajudaram muito nesse momento de incentivar, né, porque muitas vezes meu esposo chegava, eu estava deitada, eu não dormia, eu não conseguia dormir, mas eu ali jogada, ele dizia, levanta, né, levanta, vai, né, faz isso, faz aquilo, né, por mais que naquele momento nós não consiga, mas eram as palavras de incentivo, né, a saber que nós estávamos ali. É importante ter esse suporte, né? A gente sabe que muitas vidas aí afora não tem esse suporte, né? Não tem. Sim. Mas essa palavra que chega às pessoas que não tem esse suporte, que não frequentam uma igreja, ou que nem tem uma fé firmada em Deus, que nem conhece muitas vezes, sabe que é Deus, só que ouvir falar, mas não ter experiência de sentir o amor de Deus, né? Porque essa convicção que a palavra fala, de que Jesus cura, de que Jesus liberta, de que Jesus está nos momentos mais